nunca vou parar de fumar, sabe? Eu falo, meu Deus amado, por que que um monte de gente para de fumar e eu não consigo parar? Sejam bem-vindas à live do Feliz Não Fumante. Essa é uma conversa com alunos do programa Easy Way Online que pararam de fumar de forma fácil e sem sofrer. E hoje é um grande prazer receber a Kelly. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, Lilian, o prazer é todo meu. Obrigada. Kelly, conta pra mim, onde você mora? De onde você tá falando? Eu tô falando da Holanda, nasci no Brasil e tô morando aqui tem 7 anos com a família. E há 3 anos, acho que foi 3 anos, né? Já até perdi as contas, assim, que já tô livre do cigarro. É tão gostoso ouvir isso. Você sabe que isso É, é música para os meus ouvidos, né? Muito é, bom. Então, Kelly, em primeiro lugar, eu queria te dar parabéns pela grande conquista. A gente sabe que conquista é essa, a é, gente sabe o que é fumar, né? E o que é o parar de fumar. Então, parabéns. obrigada, E é a obrigada. primeira vez que a gente está se vendo. É, exato, a gente já falou várias vezes por e-mail e no programa e tudo, e é a primeira vez que a gente está aqui. Cara a É, cara, mais ou menos. cara a cara. É, né? É É, longe, o mas ao online mesmo tempo é tem essa perto. emoção. Eu sempre menciono isso quando eu faço as outras lives com os alunos, porque para mim é uma experiência, para você também, eu tenho certeza, assim, Sim. puxa, a gente trocou e-mail, a gente ficou junto há tanto tempo, a gente foi importante uma na vida da outra e a gente nunca se viu. E Exato. esse mundo de hoje é muito louco, né, que É, permite uma coisa dessa. mas eu acho legal isso, porque aí as pessoas elas têm a noção que você não precisa estar perto ou estar junto se você quer participar do programa, não precisa ter a reunião presencial, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, ai não, eu não vou, às vezes pode colocar uma desculpinha ali dentro, sabe? Ah, então eu não vou participar porque é online, aí eu já sei que eu não vou conseguir, entendeu? Não, porque você foi extremamente presente em todos os momentos, assim, e deu a força que eu precisava, entendeu? Independente de estar online, não precisava estar presente, entendeu? Então isso é Tem muito muita importante. gente que tem essa resistência. "Ah, não, eu prefiro algo presencial". Eu já ouvi isso muito das É, pessoas, é, né. mas a questão não é aonde você está ou o que, que você se é online ou se não é online. A questão, na verdade, é o seu comprometimento, é o quanto você quer parar de fumar, entendeu? O quanto isso é importante para você. Então, tem 3 anos que eu parei de fumar, mas assim, sempre que você me manda um e-mail, eu falo, nossa, ela lembrou de mim, que coisa especial, sabe? Assim, aí com o maior prazer eu vou lá nos momentos que tiveram, né, o programa mesmo, no momento do programa, você foi extremamente presente. Então, não é sobre estar presente, é sobre ser presente, entendeu? Eu acho que eu faço uma comparação, assim, a vida de todos nós é muito corrida, né, e eu lido com muita gente, mas cada vez que um aluno me escreve, eu lembro, e volta tudo muito nítido. E é que nem eu enxergo assim, é que nem 2 amigas que às vezes estão distantes por alguma razão, que a vida leva uma para cá, uma para lá, elas se Exato. gostam, mas Sim, acaba perdendo contato um exato. pouquinho, e de repente volta e fala: "Ah, e aí, como é que você tá?", tal. Eu me sinto assim, Exatamente. É, né. e acho que, você também deve ter esse sentimento muito, porque saiu do Brasil e tudo, então, para a gente acaba sendo um pouco mais fácil lidar com essa questão da tecnologia, porque é a única forma que a gente tem. Mas as outras pessoas que, de repente, não estão acostumadas com essa questão da tecnologia, pode ter essa resistência mais que principalmente depois do Covid, né, facilitou muito. Mudou É, tudo. O mudou Covid mudou tudo. tudo. Mudou É. tudo. Inclusive eu lembro que acho que o primeiro ponto de contato que você teve comigo, eu falei: "Nossa, mas", eu lembro que você falou que estava na Holanda, eu falei: "Uau, tem Easy Way na Holanda", porque eles estão no mundo inteiro, né, do jeito que a gente está voltado para os É. brasileiros, e tem, eu falei: "Vai lá, eles são muito legais", eu conheço o pessoal da Holanda. Aham. E aí você preferiu fazer Sim, online online. comigo do que presencial na Holanda? Sim, uma porque naquele momento meu holandês não era, muito bom, assim, entendeu, então eu tinha essa resistência.
para fazer em inglês, não tem essa coisa, não adianta que essa questão que a gente tem com um brasileiro, parece que a gente se conhece, entendeu? Então eu preferi fazer com você, porque justamente você tem essa atenção e tudo, você sabe como que é diferente o contato do brasileiro com o contato fora, entendeu? A gente tem uma questão de se importar com o outro, assim, é diferente. Então aí por isso que eu preferi fazer online mesmo. E deu super certo. Eu parei de fumar com o método porque eu entendi a questão do cigarro na minha vida. Eu parei de ir no automático e aí eu parei e pensei, peraí, qual que é a resposta do meu corpo com o cigarro? Como que ele se comporta e como que eu acho que ele se comporta? Como que foi vendido para mim que o meu corpo... Porque existe, eu tenho muito claro, ficou muito marcado para mim a questão de como o meu corpo responde pelo cigarro, quando você coloca um cigarro na boca, como o corpo responde, e como eu fui enganada que o corpo respondia, entendeu? Essa Isso. sensação de, eu vou fumar para me dar uma calma. Não, não te dá calma nenhuma, entendeu? Você só está ali acelerando mais o seu sangue, o seu sistema. O que você está fazendo é fazendo o seu corpo não pensar naquele momento porque ele está se defendendo, entendeu? Então, por um momento que você simplesmente vira e fala assim, não estou pensando, mas por quê? Entende? Quando você começa a entender por que você está fazendo isso, aí começa a ir de uma forma mais... Você começa a raciocinar e falar, eu preciso disso, entendeu? Quantos anos eu tenho? Eu preciso ficar colocando alguma coisa na minha boca? Sabe assim? Já não passei essa fase de criança, de precisar de um suporte, e aí você começa a entender tantas outras coisas, que aí você para e fala assim, não preciso disso. Mas tem aquela questão, eu não tive tanto, eu não sei porque foi criada uma imagem na minha cabeça de que a dependência, ela ia te deixar tremendo, suando, isso, aqui, sabe? Ia ser a dependência, aquela coisa, sabe? Não, então eu não tive essa questão de, sabe, de muita abstinência, de precisar, sabe, de... Quando o método, ele se fixa, e você entende que nada dói no seu corpo fisicamente falando, e você entende por que você fumava, esse entendimento, ele te empodera. Isso é Sim, muito importante. Então, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas: fisicamente, você sofreu com a abstinência? nada, absolutamente nada. E justamente por isso que eu falei, gente, eu acho que eu não era tão viciada. Porque todo mundo sempre falava assim, não, porque parar de fumar é como arrancar um coração, sabe assim? Você vai sofrer, você isso, você aquilo, vai doer, você não vai conseguir pensar. Uma das coisas que, assim, hoje eu paro para pensar e falo, gente, como que um dia eu fumei? E eu fiquei 20 anos fumando. Uhum. Lembrando, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, não, ela fumou por 2, 3 anos. Não, foram 20 anos fumando. Quando eu parei para pensar que foram 20 anos fumando, eu achei assim, meu Deus do céu, muita coisa. Aí quando eu me dei conta, assim, que eu parei de fumar e que antigamente, quando eu fumava e eu precisava sair, eu fumava 2 cigarros. Aí, dependendo do lugar que eu ia, eu falava assim: "Não, eu já vou fumar 2 cigarros agora, porque depois eu vou chegar lá e eu vou socializar um pouco, aí depois eu saio, e aí depois eu fumo mais um cigarro, e aí depois..." E eu ficava assim, e se o lugar não tinha lugar de fumante, eu ficava mais angustiada, e às vezes eu não queria ir, e às vezes estava numa mesa com todo mundo, eu falava: "Ai, dá licença, eu preciso ir lá fora fumar um cigarro." E era uma coisa que eu me colocava numa prisão por conta do cigarro. Tudo eu estava fazendo em função do cigarro. E aí eu fui entender que não era que eu ficava querendo fumar, é que eu precisava me afastar um pouco. Eu precisava ter uns 5 minutos de silêncio para mim, entende? Só que eu colocava o cigarro como uma desculpa.
E esse hábito eu fui criando, porque eu não sabia virar e falar para as pessoas assim, não, sabe, às vezes me cansa, e aí eu preciso me afastar um pouco. E eu não sabia falar isso para as pessoas, então eu fui colocando sempre o cigarro como uma desculpa. E aí eu usava o cigarro e estava sempre dando essa desculpa. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, é tão mais simples eu virar e falar assim, ai, dá licença, 5 minutinhos eu vou ali fora, respiro um pouquinho e já volto, sabe? Eu não preciso fumar. Ou senão, sabe? E eu ficava colocando tudo muito no cigarro e fazendo a minha vida no cigarro. Até um dia que, depois que eu mudei para a Holanda, eu tinha a impressão de que aqui eu vou ficar bem mais tranquila, e aí eu vou parar de fumar. Quando eu saí do Brasil, eu falava para o meu marido assim, não, a gente vai para a Holanda, vai ser tudo tranquilo, porque no Brasil, né, aquela coisa de muito trabalho, muita coisa. Eu falei, não, vou na Holanda, assim, vou chegar, vai aquela coisa linda, de vida perfeita, não vou parar de fumar. Aí eu tenho certeza que eu vou parar de fumar, porque eu sempre ficava postergando, né, colocando lá para frente. Aí, óbvio, você muda de país, você nasce de novo, é uma vida completamente diferente. Então, assim, são outras angústias, são outras questões. E aí eu continuei fumando. Eu falo, meu Deus amado, quando que eu vou parar de fumar? E quando que eu vou parar de fumar? E continuei nessa questão. Até que meu filho, tem 2 filhos. Quando a gente mudou, o Vitor estava com 9, mais ou menos, 9, 10, mais ou menos assim, não lembro as datas. E o meu pequenininho estava com 1. E eu sempre ficava, aqui eu não tinha um lugar para fumar, assim, eu tinha que ficar lá no fundo, num jardinzinho pequenininho ali, fumando no fundo. Então eu tinha que sair de todo mundo, eu tinha que sair da minha casa e ficar do lado de fora. Lá do Brasil, aquela coisa de Brasil de ter varanda, então eu ficava fumando aqui mesmo na varanda, e meu filho estava ali, porque eu nunca gostei de fumar perto deles. Então eles estavam longe, mas a gente estava ali se vendo. E aqui não, aqui eu saía. E nesse que eu saía, começou assim: onde está a mamãe? Aí ele respondia: mamãe está fumando. Aí, onde está a mamãe? Mamãe está fumando. E às vezes a mamãe não estava nem fumando, mas na cabeça dele ficou: a mamãe está fumando, e a mamãe só fuma, e a mamãe está fumando. E isso começou a me incomodar tanto, porque eu falei: que exemplo que eu estou passando para o meu filho, sabe? Como que lá na frente eu vou virar para ele e falar assim, não fuma. Você tá fumando? Então, aí eu comecei assim, cara, ele tá ficando de uma forma que tudo para ele é o cigarro, a mamãe fumando, eu fiquei associada ao cigarro. Aí eu falei, não quero. E aí que eu te procurei. Nossa, Cortando miúdos. isso deve angustiar mesmo, filho. Uau. Conta pra mim, Kelly, com que idade você começou a fumar? Então, eu acho que eu comecei a fumar lá com 15, 16 anos, aí. Você lembra como é que foi a ocasião? Foi essa questão de adolescência, tá no meio dos amigos, e aí um começa, o outro começa. Para mim tinha muito a questão também de, se eu tô fumando, eu não tô comendo, entendeu? E de substituir, e aí de emagrecer, e aí de sempre achar que é bom fumar, né? Porque tô fumando, tô emagrecendo, e ainda sou cool com todo mundo ali. Essa influência da adolescência é muito forte. E É. quantos cigarros, em média, você fumava por dia antes de participar do programa Sway? Um maço, uns 20 cigarros. Uhum. Às vezes, se era final de semana, era um maço e meio, mais ou menos isso. E quando estava nervosa, estressada, ansiosa? Chegava assim, já cheguei a 2 maços, mas hoje lembrando, assim, eu falo, gente, por que fazer isso, né, com o próprio corpo? Porque no dia seguinte, desses dias, que eu lembro que tinha aquela ressaca do cigarro, né? Porque você ficava com a boca, com a roupa. Eu, assim, hoje, se eu tô perto de uma pessoa que fuma, me incomoda profundamente o cigarro, mas eu entendo que essa pessoa, ela não consegue perceber, porque eu não percebia. E você se lembra quantas vezes você tentou parar de fumar até Não, chegar até a gente?
várias vezes, várias vezes. Várias vezes, mas era o parar de fumar por parar de fumar. Eu queria parar de fumar, claro, mas era aquela coisa assim, tira o cigarro da boca e pronto, fica sem cigarro. Aí você fica, aí te dá aquela ansiedade, porque dá, só que você não tem o racional para pensar, você não tem o que fazer com essa ansiedade. Então aí você vira e fala assim, eu só vou fumar um cigarrinho hoje, mas aí amanhã, ou senão o método de, se eu fumo 20, eu vou cortar para 10, depois eu corto para 5, depois eu corto para 1. Você nunca vai fazer isso, entendeu? Você nunca consegue desse jeito. Porque você está tentando diminuir sem entender o propósito, você está tentando diminuir sem entender o que te faz mal e por que te faz mal. Então, é como fazer uma dieta. E sem entender. Sem entender principalmente o que você enxerga de bom no cigarro. Exato, exatamente. Sim. Que a gente acha que é bom, você só vê o lado bom, entendeu? É uma relação que é muito... Eu não tenho base nenhuma psicológica, né, para dizer sobre isso, mas eu tenho a experiência que é uma relação que você parece que é uma pessoa que você está perdendo, literalmente, assim, que está saindo da sua vida, que você vira e fala assim, como que eu vou viver sem? Imagina, como? Um amigo de 20 anos que está ali comigo para todas as horas, se eu estou triste, me ajuda, se eu estou feliz, me ajuda. Tá ali o tempo todo, como que eu vou viver sem? E aí você pega e fala assim, não, ele não tá sendo seu amigo, entendeu? Ele tá ali, a indústria tá gostando muito de ser sua amiga dessa forma, né? E isso falando só pelo lado psicológico, assim, de que colocava o cigarro como um amigo para todas as horas. Mas o lado financeiro, gente, você não gasta de dinheiro com cigarro também, entendeu? Que é surreal. Quanto custa um maço de cigarros na Holanda? Conta para mim, Kelly. Em reais, você sabe? Então, hoje eu não sei, eu posso até pesquisar, assim, hoje eu não sei, mas deixa eu ver, um Marlboro, quanto custa, porque eu acho muito curioso isso. Eu acho... Olha, um Marlboro aqui custa 8,20 €. Você converte aí R$40 um cigarro, mais ou menos, acho que deve estar na faixa dos 5, eu estou por fora do câmbio, mas que seja 5. 8 €. Você paga R$40 um maço de cigarro. Mas e não é que 8 € também é barato, porque 8 € também é caro para um cigarro, entendeu? Então, é insustentável, assim, começa por aí, claro. Começa pela sua saúde, vai por esse outro lado também. Mas tem uma coisa que, assim, eu acho importante eu dizer, porque as pessoas, elas fazem uma associação muito grande com, óbvio, a Holanda, ela é ligada muito à questão da legalização da maconha. Então, as pessoas, elas pensam assim, bom, ela está na Holanda, a maconha é legalizada, então se ela não está fumando cigarro, ela pode fumar maconha, mas não é sobre o que fumar, é sobre não fumar, entendeu? Não é sobre pensar pelo lado de, eu saio daqui e eu vou para cá, e aqui é química, isso, aquilo, então eu vou para o que é natural. Não, é sobre não precisar de nenhuma muleta, entendeu? Porque às vezes as pessoas podem por trás pensar assim, não, ela está na Holanda, então ela não está fumando cigarro, mas ela pode fumar maconha. Não é sobre não fumar, é sobre não precisar de nada. Falou tudo, exatamente. É sobre se sentir completo, sem precisar da muleta, exatamente. Eu falo sempre isso, parabéns. A mentalidade aí continua afiadíssima. Me conta como foram essas tentativas para você, Kelly, o que você sentia antes de conhecer a gente, o que você tentou, que tipo de métodos você já tentou e como você se sentia cada vez que você tentava, antes? Não, eu me sentia muito mais frustrada, eu já fiz o método de reduzir, o método de simplesmente virar e falar assim, não,
não vou fumar, ou se não, só vou fumar numa parte do dia, negócio de chiclete, de nicotina, já coloquei adesivo, mas eu fumava, e eu ficava muito mais frustrada, né, porque aí eu falava assim, nossa, eu nunca vou parar de fumar, eu vou morrer fumando, nunca vou parar de fumar, sabe? Eu falava, meu Deus amado, por que um monte de gente para de fumar e eu não consigo parar? E eu fui saber do método, não sei se eu posso falar, pela Pode. Adriane Galisteu, Sim, que muita ela... gente chega até nós, porque É, assistiu o vídeo lá dela. exato. E ela, assim, e eu lembro que ela fez parte da minha infância, claro, ela não é tão mais velha que eu, mas eu tô dizendo, eu lembro que saíam matérias e ela estava fumando. E eu falo, gente, se ela conseguiu parar de fumar, e eu lembro quando ela pegou e falou do método, ela falou e ela encheu a boca para agradecer e tudo. Eu falei, é isso, então acabou. É para esse caminho que eu vou. Porque eu já estava num ponto assim de ter tentado de tudo e não ter funcionado. Porque você virar e falou assim, coloca o adesivo. Mas eu não tinha uma questão física, entende? Era tudo na minha cabeça. Então era a chavinha ali do mindset. Então não adianta nada eu tomar remédio, tem vários remédios, né? E um monte de gente me pergunta, você tomou remédio? Eu falei, não, não tem necessidade. É mudar a chavinha ali. É a dependência psicológica, e eu Exato. acho importante colocar isso para as pessoas que às vezes estão perdidas e não entendem qual o caminho. A dependência física, tudo que você fizer para parar de fumar, seja reduzindo, seja usando a força de vontade, seja usando um remédio, um adesivo, é botar o foco na resolução da abstinência, que não é o verdadeiro problema do fumante. O verdadeiro problema do fumante é a dependência psicológica, mental, que a gente Exato. tem do cigarro. E nenhum desses métodos cuida disso. Não. Eu acho incrível, 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 incrível como ninguém trata de resolver a dependência psicológica e o fumante fica perdido e não sabe por que não consegue parar e não sabe por que sofre. Sim. E isso me dá dó, porque é tão visível, é tão claro, talvez seja claro para mim, por força da profissão, por estar aqui, por já Sim. conhecer, mas as pessoas que não sabem, elas se sentem realmente perdidas, porque elas não sabem que essa é a única coisa que a gente tem que fazer para É, resolver o problema, é resolver a dependência psicológica. exato. Porque quando você entende, bom, e depois também de parar de fumar nesse processo todo, eu fiz terapia, tudo, porque aí você começa a ter outras descobertas que você começa a ver o porquê, entende? Exatamente isso que você está falando, não é sobre o cigarro, é sobre o que está por trás. E aí se você se interessa, você vai indo, e eu me interesso, eu gosto de ir me resolvendo aí, me analisando, e aí fiz terapia e para entender realmente e para conseguir acalmar, sabe? Porque não é sobre o cigarro, é o poder que você dá para o cigarro, né? Então, quando você dá esse poder tão grande de virar e falar assim, não, se eu tô feliz é ele que está do meu lado, se eu tô triste é ele que está do meu lado, é sempre ele que está do meu lado. Você está dando um poder muito grande para uma coisa que está te envenenando, entendeu? Não tem essa questão de... Você tem que escolher para quem que você dá o poder. E aí, quando você, no método, você tá vendo, porque por enquanto eu analiso meio que como você tá no redemoinho ali, você tá ali no meio, tá ali dentro, fumando e vendo, e você não consegue, porque tudo tá passando, você não tá entendendo. Quando você tá no método, você tá imerso ali, entendendo como funciona o processo do cigarro, você já não está mais ali dentro do redemoinho, você está do lado de fora, então você está conseguindo ver essa pessoa que está lá dentro. Quando você vê essa pessoa que está lá dentro, você fala, nossa, peraí, por que eu me coloquei ali no meio? E aí, com toda a ajuda do método, todas as questões, você vai saindo, saindo, e aí você se liberta do cigarro. Só que você tem as questões emocionais, que aí você vai para uma terapia, ou você vai para onde você quiser, né? Mas você separa as coisas. Porque uma coisa é ter um problema emocional e acabar com a sua saúde.
entendeu? Pegar uma coisa que vai acabar com a sua... Problema emocional, todo mundo tem. Isso. Agora, você não pode pegar isso daqui que vai acabar com a sua saúde e juntar com o seu problema emocional. Vão ser 2 problemas, entendeu? Sem dúvida. Não É, fumantes têm questões emocionais que eles resolvem em terapia. A terapia é uma coisa fantástica, ela te leva ao é. autoconhecimento, é muito bom. Meu marido é psicólogo, Ah, mas isso tudo começou, Kelly, primeiro com a indústria do tabaco, que forjou tudo isso, que cresceu e até hoje se alimenta de bilhões de pessoas. E aí, isso foi sendo reforçado pelos próprios fumantes, porque a gente começa a fumar porque vê outras pessoas fumando, porque vê é, os parentes da gente, os amigos da gente, as pessoas que a gente admira e é, acha que é bom, e experimenta. E como é que foi seu é. primeiro cigarro? Nossa, sem brincadeira, o primeiro cigarro é horrível. É Quando horrível, e a você gente insiste. entende, Olha não, e essa quando indústria, você o que que faz. entende, exato, quando você, na palestra, que você explica o que o cigarro faz com o seu corpo, e quando você para pensar e você lembra, você fala, ah, meu Deus amado, eu estava fazendo esse mal comigo e eu estava achando que estava bom, entendeu? E aí É, eu repito, aí eu faço de novo, até que chega uma hora que meu corpo fala assim, não vou mais resistir, porque se é isso que ela quer, então tá bom, tá fazendo mal, entendeu? Porque chega uma hora que o corpo já não tem mais o que fazer, e aí você se acostuma com isso. é incrível, né, é incrível. É, Isso isso eu fico sempre, eu me emociono quando eu falo isso, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: "Como é que é possível esse negócio de parar de fumar sem usar um remédio, sem usar uma reposição? Você é. faz lavagem cerebral?" As pessoas perguntam, eu falo assim: "Eu não faço lavagem cerebral, quem faz lavagem cerebral é a indústria do tabaco, que leva a gente a Exato. acreditar É, nisso tudo". é, Então eu sempre fico admirada, e realmente a gente se força a aprender a fumar. E é, depois não consegue parar e acredita em tudo que acreditava, né, Kelly, é. que o cigarro Não, representava, né. não, a indústria é assim, eu lembro porque quando eu era pequena tinha, né, o moço do Marlboro lá, que eu nem sei, o O moço do cowboy. Marlboro, o cowboy lá, e todo mundo fumava na televisão, nas novelas, e era uma coisa linda, e aí você cresce com esse glamour todo, né, na minha família, meu pai fumava também, ele fumava cigarro, e aí mudou para o cachimbo. Enfim, fuma do mesmo jeito. Meu irmão fuma bastante também, e todo mundo ao meu redor fuma. Sim, a maioria das pessoas fuma. E você entra, sabe assim, porque é normal, passa a ser normal. E depois, Uhum. quando você entende que não é normal, de repente a gente é, foi ensinado que era normal, porque, claro, tem a vantagem para a indústria, né? E aí depois você entende que não, você só está ali envenenando o seu corpo mesmo. E depois que você fez o seu webinar e você se libertou, aí você de repente você diz que você convive com fumantes. Quando você ficava do lado de fumantes, como você se sentia? Você se sentia tentada a fumar? Então, eu precisei do webinar de reforço, porque eu tive uma recaída entre um e Isso, outro. o segundo. Aí eu fiz o segundo. Depois disso, a gente entrou no Covid, né? E, Nossa, que e, época. e aí meu irmão veio aqui em casa passar o final do ano com a gente. E a questão é a seguinte, aqui, meu marido não fuma e eu era a única pessoa do meu círculo de amizades que fumava. Então eu Uhum. não fumava, não tinha ninguém próximo, mas claro que eu tinha aquela tentação, porque eu gosto de ir para restaurante, eu gosto de sentar com meu marido para tomar vinho, tudo, então tinha aquela tentação da bebida alcoólica. Então eu pensava assim, eu falava assim, nossa, então nunca mais, porque quando você coloca numa perspectiva de nunca mais, você acha que é o fim do mundo, né? Aí você fala, ai, nunca mais vou tomar um vinho e vou fumar um cigarro. Aí você fala, que bom, né? Porque aí pelo menos eu não tenho que sair de dentro do restaurante para ir para fora, sabe assim? Você começa, sabe, porque também o fumante ele se vitimiza um pouco. Eu me vitimizava muito, do tipo, ai, porque aí nunca mais isso, nunca mais não. Você não faz uma coisa, vai e faz outra, sabe assim? A gente é um ser super adaptável. Então, e aí
Quando meu irmão veio, e aí ele ia estar dentro da minha casa, e eu ia ter o cigarro aqui, e aí eu ia ter o vinho aqui também, e eu de repente poderia pensar, e eu, claro que eu pensei, óbvio, pensei assim, eu já estou há tanto tempo sem fumar, né? Se eu tomar uma taça de vinho e fumar um cigarro, não tem problema, né? Aí depois eu falei assim, tá bom, eu vou tomar uma taça de vinho e fumar um cigarro, eu vou estar envenenando meu corpo de novo, eu vou passar por todo o processo de novo, para quê? O que eu vou estar ganhando com isso? Nada, eu só vou estar perdendo. Eu só vou me sentir uma pessoa, assim, fraca por ter entrado nessa tentação que não tinha necessidade. Então aí você pega e fala assim, não tem, para quê? Não tem um propósito. Hoje eu não consigo chegar perto de um fumante. Se uma pessoa está fumando na minha frente, eu vou para outra calçada porque eu não consigo de jeito nenhum. Se eu estou em algum restaurante que tem a pessoa na parte de fora fumando, eu saio de perto porque incomoda profundamente. Então, Mas quando você usa a palavra tentação, é muito importante que você entenda, a tentação só existe de algo no qual você vê valor. que naquele Quando momento achar. você não vê valor, quando você mata o seu monstrão, não Exatamente. existe tentação, pelo menos não é para existir. Por isso que É, o suporte entra corrigindo os pensamentos errados. é, Quando você exatamente. corrige e entende, não, mas espera aí, que nem você falou assim, o que que eu vou ganhar com isso? Isso é o pensamento correto. Espera aí, se não tem benefício nenhum, para que que eu vou me envenenar de novo, Exato. se eu não ganho nada? Então ele deixa de ser tentação, não era para ser tentação. É, Você está é. entendendo o meu Aham. ponto de vista? Sim, Não sim. é, não é, não é para ser tentação nunca. Eu falo para os alunos, É. corre para o suporte, me aciona, porque a Aham. gente tira a minhoca da cabeça assim É, muito rápido. Isso é importante. é. Eu não sabia que você ficou com minhoquinha na cabeça, não, Kelly. Não, mas assim, foi uma coisa, porque eu acho que o cérebro, ele vai te levando. Acho que o Ele traz a cérebro, lembrança. ele Ele traz traz a a lembrança. lembrança e ele fantasia momentos bons. Então, quando coloca assim, o vinho e o cigarro, para mim era um momento que eu me colocava como um momento bom, porque, voltando, era um momento que eu queria os meus 10 minutos de calma e paz, fora de todo mundo que eu não sabia falar. Então, o meu cérebro associou, não, aquele momento é perfeito para você. Perfeito? Não, eu estou ali me envenenando, eu estou ali, sabe assim, então, peraí, o perfeito é eu ter os 15 minutos de calma e tranquilidade que eu preciso para Isso. respirar. E mudar, porque o cérebro faz a associação mais fácil, né, que ele quer ali. E Eu vou por te isso que explicar o que que acontece. E o cérebro da gente é uma máquina fantástica. A natureza fez, o Deus, o que fez a gente, tem milhões de vezes mais inteligente que a gente. Ele funciona assim. Tudo que você muda, e eu sempre falo assim, fumar não é hábito, fumar é vício em drogas. Eu sempre corrijo isso, é importante corrigir. Claro, virou habitual, porque você se viciou na droga e tinha que repor ela toda hora e acreditava no benefício, lembra? O monstrinho e o é, monstrão. é, Muito bem. A partir do momento em que você para de fumar, por você ter massacrado o seu cérebro durante 20 anos, acreditando na mentira de que era bom se afastar, de que era bom com um vinho, que era bom depois de uma refeição, que era bom com A, com B, com C, você martelou isso e você passou a acreditar. Ok, o método desfaz isso. Desfaz todas as associações uma por uma. Só que o que, que acontece? Você já, não sei se você hoje dirige carro com câmbio automático, mas a maioria das pessoas aprendeu a dirigir carro com câmbio mecânico, passando marcha. Quando aprendeu. Ok, você pode passar 40 anos da tua vida dirigindo um carro com câmbio mecânico, passando marcha, pisando em embreagem. Quando você pega pela primeira vez um carro com câmbio automático, não dá um estranhamento no começo? Que o pé vai tentar catar a embreagem, mas não tem embreagem ali. Né? É uma coisa assim de minutos, é pouco. E o cérebro se adapta. Só que enquanto ele está se adaptando, o pé pisa na embreagem. Não quer dizer que você quer passar marcha, quer dizer que o cérebro se esqueceu que agora é diferente. Tudo que você muda na sua vida que você fez repetidas vezes,
o cérebro gosta de jogar as coisas para o modo do piloto automático para Sim. economizar energia, porque a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, a gente não Aham. pode encher a É, cabeça da gente. é. Então, com o fumo, num certo sentido, ele também faz isso. Então, você contou a vida inteira para o seu cérebro, é bom fumar com o vinho. Exato, Aí quando você exato, para de fumar, interrompe, não, eu entendi que não tem, que eu posso curtir meu vinho à vontade, meu chá à vontade. Aí o exato. que que acontece? Ele traz a lembrança. E por isso a correção do pensamento, aplicando os ensinamentos do método, é importante para você desfazer. Mas você tem que entender que nos primeiros momentos a lembrança vem e não quer dizer que você quer fumar nessa hora. É seu É. cérebro se adaptando a deixar de pisar na embreagem. Eu acho que é Tá isso, entendendo? exatamente, Isso é um processo exatamente. fantástico. E em pouco tempo você esquece. Em pouco tempo você esquece. É, exato, mas aí você precisa justamente, né, Corrigir o lembrar e pensamento. corrigir o pensamento, porque senão vai no piloto automático. Depois que você entende o propósito, assim, depois do webinar, que você entende o monstrinho, o monstrão e todas as questões, a lembrança quando você acorda, que você toma um café, aí depois que você vai e almoça, aí depois que vai... Isso, nessa hora eu estaria fumando. Só que aí você para pensar, você fala assim, gente, tudo eu fiquei condicionando ao cigarro, sabe? Para que uma coisa dessas? E aí que você vê que a questão da dependência, eu lembro que, agora eu já não lembro muito bem, mas eu lembro que tinha uma questão que você falava que a dependência, a física, ela terminava em poucos dias, né? Como que Isso. era? Poucos Semana? dias, 5 dias, uma semana, É, a isso. perceptível, o que você sente de abstinência em poucos dias. É. Essa foi sua experiência? E foi, não, foi super pouco, assim, não tive nada de... Eu não sei exatamente o que a abstinência dá, porque eu não tive uma abstinência, assim, sabe? E mesmo fumando por tanto tempo. E Kelly, me diz uma coisa, você sentia medo por continuar a fumar? Eu quero saber o quanto isso mexia com você. Quais eram os seus medos se você continuasse a fumar e não conseguisse parar? Hum, tinha muitos medos. Tinha medo, imagina, eu tenho 2 filhos, tinha medo de ficar doente, de morrer de câncer, tinha medo do exemplo que eu ia dar para os meus filhos, dos meus filhos crescerem achando que não, tudo bem, se pode fumar cigarro ou pode fumar cigarro, pode usar droga também, e você começa a não ter, você começa a ter vários medos do que você não tem o poder o respeito, assim, mais ou menos, entende? Eu não teria respeito para falar com os meus filhos, como por várias vezes, assim, meu filho falava, não, mas você estava lá fumando. Eu falava, não, eu estava lá fumando, eu não vi isso, mas você não pode fazer isso. Não, mas você estava lá fumando, entende? Então, assim, você perde um pouco da credibilidade, um pouco não, muito da credibilidade, até, assim, chato falar isso, mas é verdade. Porque você está fazendo uma coisa que não é legal. Eu diminuo e tudo bem. Não, não fica tudo bem do mesmo jeito, entendeu? Senão aquela pessoa que é extremamente controlada, que ela consegue não fumar a semana inteira e fumar só no final de semana para ir para a balada. Já vem cá, se você, quando vai para a balada ou que vai no restaurante no final de semana, uma coisa e outra, e aí você fuma, para quê? Entende? E hoje mesmo que eu vejo essas crianças com esse negócio desse, que eu falo que Vape. eu falo que é o pendrive que coloca na boca, entendeu? Uhum. Jesus amado, eu recebo comunicado da escola do meu filho que eles são tolerância zero, mesmo nos arredores da escola e tudo. O quanto essas crianças estão achando isso normal, entendeu? E eu não sei, mas diz que tem cheirinho disso, tem isso, É, e ninguém é. sabe o que tem num negócio desse, Já estão entende? viciando as crianças. É terrível, Kelly, é terrível, Exato, terrível. exato. Então, assim, eu super, de verdade, eu super recomendo toda a forma que o método é feito, tudo como estruturado, porque realmente me ajudou a conseguir parar de fumar e hoje ter essa cabeça de olhar um pouco de fora e viver uma vida
vida normal, sem cigarro. E quando você via seu filho pequeno falando assim: "Mamãe, cadê você? Você tá fumando", como você se É, sentia por dentro? sentia super mal, sentia sim. E é uma questão que é uma briga interna, né, do diabinho e do anjinho, né. Aí o Hum. anjinho fala assim: "Ai não, eh, vai lá para dentro". Aí o diabinho fala assim: "Não, você está cansada, fica aqui", porque é muito natural, né, quando você está num ambiente que ninguém fuma, você se afasta. E aí você se afasta, você pega você perde a noção do tempo, porque você está ali ou com um livro ou com um celular e tá com uma taça de vinho, um cigarro, aí um cigarro você fala assim: "Não, só mais outro, só mais outro". Nisso a vida lá dentro tá rolando, ou tá todo mundo se divertindo e você não tá participando disso, porque você tá ali com um cigarro. E meu filho mais velho, ele participa, né, de campeonatos de squash e tudo, e aí ele é da seleção, e todo mundo da seleção, quando tinha os torneios, eu era a única mãe que saía para fumar, e o treinador falava assim, mas você fumando? Eu falava, tô fumando. Ele, vamos parar de fumar. Sabe assim? Pô, eu tava num ambiente só de esporte, uma criança pequena, e eu ali fumando, entende? Você vira assim, por que eu tô fazendo isso? E continuei, até que eu falei: não quero esse exemplo, não quero ser essa pessoa". E eu acho que, assim, é muito, o que eu falo para os meus filhos, que é sobre você a gente está nesse mundo, a gente vai errar, todo mundo erra, e eu Uhum. falo mesmo, eu errei em colocar um cigarro na boca, porque não adianta eu pegar e ficar falando esse discurso de: "Ai, essa imagem que eu passei para os meus filhos", mas meus filhos, eles sabem que eu fumava. Hoje, eles entendem que, eu quis parar de fumar e que tudo bem errar, mas quando você vê que você está errando, você precisa saber o que fazer com esse erro, entendeu? Transformar esse erro, porque errar todo mundo vai errar. Achar que meus filhos não vão errar, ou eu nunca mais vou errar, estou com quase 40 anos, não vou errar. Não, a gente continua errando, mas que você faz com esse erro? Então eu demorei 20 anos para entender que eu deveria parar de fumar. E ok, mas eu fiz alguma coisa com esse meu erro e hoje eu falo para os meus filhos: olha, eu demorei 20 anos para fazer alguma coisa com o meu erro, mas eu vi que estava errado e hoje eu falo para vocês: nem comece, porque é perda de tempo, não tem necessidade, não tem nenhum benefício, não tem nada. Porque meu filho mais velho já tá adolescente, né, 16 anos. Então eu converso muito sobre isso. Então, às vezes pode virar e falar assim: "Ah, não, mas ele vai apontar o dedo para você e falar: 'Ah, você também fumou'". Sim, eu também fumei. E o que eu fiz com o meu erro? Eu consertei. Então é sobre isso. A gente pode errar, mas a gente conserta o nosso erro, a gente vai atrás. E é mais ou menos isso. É isso que a gente pode fazer como mãe mesmo, né. E É, parabéns por você ter dado o exemplo, e eu espero que seus filhos nunca cheguem perto de um eu cigarro, também, porque a eu gente também começou espero muito. novinha, a gente sabe o que é isso, bota na boca, se vicia, é terrível, Eu espero né. muito. Sim, E sim. de coração, desejo que eles nunca cheguem perto. Hoje você toma a sua taça de vinho na boa? Sem precisar fumar? Tranquilamente, tranquilamente, acho até melhor, porque aí não fico no frio. Tranquilamente, nossa, vida normal, eu tomo uma taça de vinho, eu tomo café, chá, faço tudo, almoço, não tenho mais a necessidade de um cigarro e sim, faço tudo normal. E alguma vez você se sentiu constrangida, diante de alguém, porque você não conseguiu parar de fumar? Me conta como era isso pra você. Não, na verdade, eu sempre falava antes, né: "Não, eu vou parar de fumar, vou parar de fumar, vou parar de fumar". E aí eu falava para todo mundo, né: "Parei de fumar". E aí, depois de 3 dias, eu estava com cigarro na boca, né. E aí as pessoas me cobravam, e aí eu tinha aquele sentimento de falhei, né, fracassei. E aí, engraçado que poucas pessoas souberam, até hoje,
Às vezes as pessoas que, de repente, quando eu vou para o Brasil, alguém me encontra, fala, nossa, mas você parou de fumar? Tem gente que não sabe que eu parei de fumar, porque eu não quis falar para as pessoas, para não ter uma cobrança externa, porque eu já me cobrava muito. Então, quando eu participei do webinar e tudo, eu conversei com meu marido e eu falei, eu vou participar, mas eu não quero cobrança nenhuma, porque eu já me cobro muito, e o sentimento de fracasso parece que vai te deixando mais para baixo ali, entendeu? Aquele sentimento de, não, realmente eu não consigo parar de fumar. E aí foi uma questão que depois eu tive a recaída, e aí eu falei, não, vou voltar, vou parar de fumar e vou seguir. Mas não tinha falado muito para as pessoas, não, dessa última vez. Eu acho que isso é muito importante, porque você tira um peso dos seus ombros. E as pessoas sempre me perguntam assim: "Ah, eu conto para os outros, eu conto para a família, eu conto para os amigos ou não?" Eu falo assim: "Depende. Como você se sente, né? Se você acha que você vai ter cobrança, se você acha que isso é um peso, não fala. Não. Não fala. Deixa os outros perceber, é até bom, porque às vezes você fica Exato. sem fumar e ninguém vira para você e fala: "Ah, você não está fumando mais", porque as pessoas às vezes estão tão centradas nelas mesmas que elas não olham os outros. E às vezes a pessoa nem percebe que você parou. No teu caso, você está distante do pessoal no Brasil, tudo bem, mas às vezes tem gente que convive, passa uma semana, pai, mãe, filho, e fala assim: "Mas espera aí, o outro nem reparou em mim", olha só que loucura, né? Mas tem uma coisa que eu acho legal falar, que fora todos esses benefícios, assim, lógico, para a saúde e tudo, tem uma coisa que eu não via antes e que era muito nítido. O fumante, ele tem a boca muito preta e as extremidades dos dedos. Então, as pessoas que fumam normalmente, elas têm a boca muito escura. E eu olho fotos minhas de antes, mesmo com batom e tudo, é uma boca que parece que ela está literalmente envenenada, aquela boca de cadáver, sabe, assim, é uma boca acinzentada e tudo, e as pessoas, eu não tinha essa noção, eu não tinha essa consciência, e eu tinha as pontas dos dedos escuras, assim, de tanto que fumava, porque, e um dos médicos que eu passava, ele falava, né, que a irrigação, né, nas extremidades, o cigarro não permite, então por isso que a gente fica com as extremidades escuras, assim. E hoje em dia eu vejo a cor da minha pele, o tipo da pele, a cor da minha boca, dos dedos e tudo, mudou muito, assim, uma cor de saudável, sabe? Não é aquela cor acinzentada e tudo. Isso, para mim, assim, eu vejo fotos de antes, eu falo, gente, como que eu não tinha essa consciência, sabe? Que eu achava que o batom não funcionava, sabe? O batom não deixava minha boca rosinha. Mas, claro, porque minha boca estava escura, estava cinza praticamente, entendeu? Então, esse tipo de coisa também é uma É, vantagem. porque a circulação fica prejudicada, mas eu sempre gosto de lembrar os fumantes que estão assistindo a gente, porque você passou, você está desse lado, eles ainda estão do outro, né, Kelly? Então, você pode, desculpa falar, tá? A gente foi fumante, nós duas aqui, então a gente está entre família falando com os fumantes. Você pode se sentir fedida, você pode ficar com a pele feia, com o cabelo feio, com tudo, com ponta de dedo, e você ainda assim vai fumar. Porque quando a gente vê o malefício, isso machuca a gente, mas enquanto do outro lado você ainda acreditar que existem benefícios do cigarro, Benefício, exato. aí você vai pagar o preço. Exato, O fumo cobra um pedágio muito grande na nossa vida e a gente paga esse pedágio enquanto a gente acredita que o cigarro é bom. É por exato, isso que é tão importante acabar com a dependência psicológica do cigarro. Eu sim. preciso conscientizar as pessoas para isso, porque você vai sofrer as consequências físicas dos danos na sua saúde, É, vai perder anos de vida, vai se afastar de quem você ama, vai ficar fedido, vai não gostar de exato, nada disso, mas vai pagar o porque preço. continua, exato. E qual é o Como eu benefício paguei, como nenhum? você pagou. Exato, exato. Quando você entende que não tem nenhum benefício, mas claro, depois de 3 anos falando, depois de 3 anos sem fumar e falando agora,
é simples virar e falar assim, ah, não tem nenhum benefício, sem entender todo o propósito, né, toda a questão da indústria, do como seu corpo reage, sem entender toda a questão que é literalmente uma lavagem de pensamento que você faz, é um dia que você fica ali no webinar e que você sai outra pessoa, assim, você fala, agora vai, entendeu? Porque quando você está fumando, você está achando a desculpa para tudo mesmo. Você acha a desculpa e você se convence, né, dessa desculpa, de que essa desculpa é válida. Porque a gente caiu quando era muito jovem, a gente não estava preparado, ninguém está na realidade, Não, né, a gente primeiro acha que não, está só experimentando, que está no controle, que o dia que quiser para, todo é, mundo é levado a acreditar nisso, exato, mas o exato. método, eu acredito que ele é tão potente, porque ele funciona como uma contra-lavagem cerebral. Ele destrói a lavagem cerebral que um dia foi feita na gente. Exato. Mas é você, parece que você entende, parece que abre um outro mundo. Você vira e fala assim, caramba, é isso. É. E tudo bem, errei, fiz aquilo, fumei até não poder mais, mas eu posso fazer diferente, sabe? Porque agora o poder está na minha mão. Porque antes eu achava que o poder estava no remédio, ou o poder estava no outro. Não, o poder está na minha mão, agora eu posso. Agora eu sei o que fazer, eu sei como lidar, entende? E seguir. Isso é muito bom, isso é É, muito bom. E como era a sua vida antes de você conhecer o método Easy Way, sua vida de fumante? super chata. E a gente Era acha que uma cigarro ajuda a passar o tempo. Olha só como é que coisa. são as coisas, né. Exato, Mas conta esse exato. negócio. Não, basicamente eu acordava, eu fumava um cigarro, aí depois eu tomava um café, aí eu fumava outro cigarro, aí, dependendo do que eu tinha para fazer, eu tinha que fumar um cigarro antes ou um cigarro depois, aí quando eu estava nervosa eu falava: "Não, eu preciso fumar um cigarro", aí quando eu estava feliz eu falava: "Eu preciso fumar um cigarro", e eu sou mãe de 2 filhos, eu sou esposa, e eu tenho que fazer todas as coisas da casa, trabalho, isso, aquilo, mas eu falava: "Não, mas um cigarro", era tudo em função do cigarro, entendeu? Então, parece que. E ainda quando o desespero de quando o cigarro está acabando, e aí é à noite, aí você, às vezes tem que sair no frio para comprar cigarro, ou eu não sei, assim, são tantas situações que hoje eu viro e falo assim, cara, eu me coloquei em todas essas situações para quê? Sabe assim, gente, não tinha benefício nenhum nisso, por que eu fiz isso comigo? Mas enfim, mudei, claro. Mas hoje, vendo de fora, eu vivi em função do cigarro, entendeu? Era muito chato. É uma dependência que você cria assim, sem propósito nenhum, sem benefício nenhum. E me conta como era essa contradição interna, entre a Kelly mesmo, um lado seu querendo parar, o outro lado seu querendo continuar a fumar e postergando. Como que era, como você se sentia sendo uma fumante, você com você mesma? Não, me sentia super mal, porque ao mesmo tempo que eu queria parar de fumar e para tantas outras coisas, eu era super forte no sentido de, ah, não, eu faço isso, não, sabe assim, de me sentir uma mulher forte e me sentia super fraca, porque na hora de parar de fumar, eu não conseguia parar de fumar. Eu tinha um sentimento de frustração muito grande, de literalmente pegar e falar assim: "Caracas, o que eu fiz com a minha vida, que agora eu vou morrer fumando? Eu tenho uma vida ótima, maravilha, mas eu vou morrer fumando? Entende? Eu não consigo parar de fumar? O que isso fez com o que esse bastãozinho, essa coisa fez com a minha vida?". E hoje eu falo assim, eu estava conversando com meu marido, com os meus filhos, semana passada, eu falei: "Cara, de todas as minhas conquistas, assim, a que eu mais, claro, tem meus filhos, meu marido, mas conquista pessoal, de todas as minhas conquistas, o cigarro foi a que eu mais me orgulho, porque eu achava que eu ia morrer fumando. E hoje, assim, eu falo, cara, se perguntar para mim o que você fez que você mais ficou feliz, assim, no sentido de você foi lá, foi atrás e fez, para mim é parar de fumar. Porque eu me sentia literalmente numa prisão que eu tinha me colocado e tinha jogado a chave e não sabia como sair de lá mesmo, entendeu?
E foi para mim, é um sentimento de eu consigo, eu posso, se eu conseguir isso, parar de fumar, que é uma coisa tão grande, cara, é um empoderamento, sabe? Porque eu achava que eu não conseguiria sair dessa prisão. Bonito isso, Kelly, que bom. E aí a gente sente que pode outras coisas na vida, é um empoderamento Exatamente. mesmo. Eu também me senti assim. Me conta uma história ligada ao fumo que marcou sua vida antes de você aplicar o método Sway. Você deve ter algumas histórias que aconteceu com o fumo na sua vida. Você tem alguma que foi marcante para você? Uma que eu lembro agora que eu não. Na época eu tinha ficado bem brava. São trocentas histórias. História de passar vergonha, a história de ter pânico no avião por ficar sem fumar. Uma viagem que eu fiz com meu marido, eu tinha deixado, meus filhos tinham ficado com a minha mãe, eu ia fazer uma viagem com meu marido, e eram 9 horas de avião que eu ia ter que ficar sem fumar. E às 9 horas, eu estava em pânico que eu queria ir para o banheiro fumar. Já fumei em banheiro de aeroporto, coisa que é proibido. Já passei vergonha em torneio que você não pode fumar, torneio que meu filho participava, que você não podia fumar na quadra do, do lugar, né? Você tinha que ir para rua depois, e eu estava ali fumando do lado de fora. Não, mas eu estou do lado de fora. Não, não, essa área inteira você não pode fumar. Você tem que ir para outra área fumar. Ou seja, é sempre assim, querer achar que tem razão de uma coisa que realmente não tem razão, entendeu? Mas uma situação que aconteceu, a gente morava num apartamento, e aí ele era alugado, e eu fumava numa parte do apartamento que eu abria a janela para fumar. E depois a gente entregou o apartamento, e o apartamento, o proprietário não quis devolver o depósito, né, do aluguel, porque ele falou que ele iria precisar desinfetar o apartamento inteiro, porque estava cheirando cigarro. E eu entrava no apartamento e falava, não cheira nada, não cheira cigarro nenhum, imagina, entendeu? E aí que hoje eu falo, gente, é óbvio que cheirava cigarro, entendeu? É óbvio que o negócio estava totalmente contaminado. E eu, naquele momento, ainda queria ter razão, sabe? Uhum. Que coisa. É, E se você comparar a Kelly de hoje com a Kelly fumante, como é sua vida hoje, depois de ter parado de fumar com o curso? O que mudou? tudo. Tudo no sentido de que eu tô. Uh, eu tô. Eu tenho controle total da minha vida. Eu não coloquei o controle num cigarro, entendeu? Então eu tenho muito mais liberdade no sentido de não colocar mais uma coisa para mim, porque eu ainda pensava em mais uma coisa, sabe? De Uhum. o que tem que fazer e ainda encaixar o cigarro na vida e ainda não, é mais trabalho, não, eu tenho liberdade agora, sabe? E como você se sente hoje, 3 anos depois de ter parado, que voou esse tempo? Nossa, voou, que eu não ficava mais contando, ainda bem que eu tinha o aplicativo e estava ali, e aí quando você me mandou um e-mail perguntando como eu estava, tudo, aí eu peguei, e aí eu vi, nossa, eu tenho um aplicativo aqui, e aí eu vi Eu a lembro, quantidade. você mandou. E eu não tinha noção que já tinha 3 anos, sabe? E quando você me mandou aquela imagem do aplicativo, eu olhei lá, É, você deixou de fumar 22.000 cigarros. Quando você pensa exato, nisso, exato. É surreal. é surreal, né, Não, Kelly? eu fico pensando assim, o quanto de fumaça eu não coloquei para dentro, entendeu? E se em 3 anos eu deixei de fumar 22, o que eu já não fiz nesses 20 anos, e graças a Deus que meu corpo aguentou, e a gente vê que é possível, entendeu? Porque é muita coisa, muita coisa. E chegou a acontecer alguma coisa que você jamais imaginou que ia ser possível depois de se aplicar o método Sway? Falou, não, isso eu não ia fazer. E de repente virou possível na sua vida depois do curso?
Eu acho que é literalmente você ver a importância que você dá, entende? Então tem coisa que eu, como você falou, a gente cresceu com a indústria do tabaco dizendo que isso é normal, fumar é normal. E aí quando você desfaz isso, e você também entende como você desfaz isso, você também pode aplicar isso para tantas outras coisas. Então, coisas que você dava tanta importância, pega e fala assim, isso eu fui ensinada a dar importância, ou isso realmente é importante? Você para para pensar e você fala, é o que foi dado, é o que eu aprendi a dar importância, porque eu fui criada dessa forma, porque o mundo externo me mostrou que era isso, ou porque realmente é importante, entendeu? Então, essa questão do cigarro se aplica para tantas outras coisas na vida também, sabe? A questão que o método te coloca, assim, vamos abrir, tirar a cortina do que te falam, vamos ver por trás, entende? Eu acho que é muito você também ter autonomia de ver as coisas, mas às vezes a gente não sabe ver sozinho, a gente precisa dessa ajuda mesmo. Sim. E depois que você participou do seu segundo webinar, que você fez aquele webinar de reforço, quanto tempo levou para você sentir que estava livre mentalmente da dependência do fumo? Quando acabou aquele webinar, quanto tempo levou até você falar, tô livre? Acabou o domínio que ele tinha sobre mim. Né, naquele momento, porque a sensação é uma coisa, assim, de, vou, mas eu já eu já tinha muito claro que eu não queria nada, que eu não queria mais o cigarro. No dia seguinte do seu primeiro webinar, que você voltou a fumar, eu lembro, um tempo depois você fez o reforço, ok. Mas no dia seguinte do seu primeiro webinar, eu lembro que você falou que o mundo desabou sobre você. Você tinha queimado a mão, você tinha andado na bicicleta no meio de uma tempestade, aí você caiu, se machucou, Eu tô e lembrando. ainda assim Olha, você não estava se sentindo ansiosa, você deixa eu ver, eu tô com o teu e-mail aqui, eu gosto de trazer o eu e-mail tô das pessoas, ó. lembrando. Olha, Você fez a o minha. primeiro, dia 23 de fevereiro de 2020, no dia 24, ó o que você me escreveu, posso Oh, ler? pode, claro. Pode, ó. Pode. Hoje tive um dia daqueles que qualquer fumante teria fumado uma carteira de cigarros, a maior correria e estresse no trabalho. Trabalhei por 10 horas, queimei o dedo, voltando de bike para casa, deu uma tempestade de vento e caí. Bati a mão, o braço, mas está tudo bem. No passado eu teria acendido um atrás do outro. Aí você escreveu para mim, sou uma feliz não fumante, não estou agoniada e nem com a respiração ofegante de ansiedade. Olha, No dia seguinte, olha. aí você fala assim: "Senti dor o dia inteiro, dedo queimando, perna, mão, tudo doendo, mas a respiração super tranquila, não estava ansiosa e lidei super bem com tudo. Parar de fumar não dói". Eu achei tão lindo você escreveu, porque a gente vê quando o método fixa na pessoa, né. Estou muito feliz por estar tranquila em relação ao cigarro. Realmente, qualquer fumante que tivesse passado por isso, que se queimar, cair, se machucar, um Não, isso para acidente. mim seria assim, sentaria e ficaria ali reclamando da vida fumando cigarro. Mas em vários momentos que esse é um deles, agora que você leu, eu comecei a lembrar. E eu lembro que eu falei assim, gente do céu, mas eu já não queria mais. A chave já tinha mudado e eu já não queria mais. Eu já, sabe assim, pode cair o mundo agora. Agora o mundo pode cair aqui. Eu vou olhar o mundo caindo e vou falar, se o mundo está caindo, eu tenho que aceitar que o mundo está caindo, mas o cigarro não vai me ajudar em nada. Não vai O melhorar método esse já mundo. tinha começado a se fixar. Não fixou Exatamente. completamente, Não, a não. gente percebe, você teve essa dificuldade, Uhum. mas no segundo eu acho que os conceitos já entraram. Por isso que a gente É, faz em 3, né, porque a gente é. vai resgatando o que ainda precisa ser corrigido, porque E é todos esses normal. anos Exato. acreditando que precisa do cigarro numa hora dessa, e de repente para de fumar, já é assim, um avanço muito grande. No dia seguinte a um webinar, você escreveu o que você me escreveu. Sim, sim, Né, mas sim. ainda precisava do Mas reforço. sabe, Isso é então, bonito de acompanhar e de ver. mas sabe o que é bom também isso? Porque às vezes as pessoas, elas colocam a programação do tipo, da vida, né? Porque hoje tudo tem que ser tudo programado. Então tá bom. Então eu vou parar de fumar nas férias, porque aí nas férias eu vou estar naquele resort tranquilo, a vida vai estar super tranquila. Aí eu vou conseguir parar de fumar.
Mas não é, entendeu? Porque você vai estar no resort, vai acontecer alguma coisa, e tudo você vai colocar desculpa para fumar. Então, assim, você para de fumar a hora que você quiser. Pronto. Você participa Independentemente do momento. independentemente do momento. Isso, Então, assim, pode ser. exatamente. Porque nunca vai existir um momento ideal, porque você Nunca, vai estar nunca. enganando a sua cabeça. A sua cabeça está Exato. ali, indo naquele modo automático. Então, Isso. assim, tem um É. webinar amanhã, entra no webinar amanhã, você vai ver que você vai conseguir parar de fumar e pronto. Se você quer parar de fumar, tem que querer. E é um barato, porque tem gente que fala assim: não, agora nas férias não, quando eu voltar eu vejo. Isso. Então, pô, mas as férias não é o momento ideal? Não, mas aí quer aproveitar as férias fumando. Aí fala assim: não, mas também não vou parar de fumar depois, porque eu preciso do cigarro, porque é estresse de trabalho, de família. Entende? Então a gente se engana. Nunca vai ser a hora. É, Se tá não, tudo bem, não é a hora. Se tá exato, estressado, não é a hora. Então é assim que o exato. vício funciona. É Mas assim, foi para todo assim que mundo. foi vendido pra gente, né, que o cigarro ele te acalma, e o cigarro também ele acelera, e o cigarro também isso, o cigarro é um milagre, imagina. É E um de bombril de mil repente e uma utilidades. Eu chamo não, e cigarro de de bombril. repente lá ali descobriram que ele causa câncer e você pode morrer, entendeu. Mas, entendeu, sabe, assim, você fala: "Gente, espera aí, né". É. E aí, no segundo webinar, olha que bonito. Você tinha eu acho legal trazer essas lembranças, né. Quando eu te chamei para o terceiro, hein, porque a gente sempre: "Ó, você quer fazer? Tá aqui, vou fazer", porque naquela época que você participou, Kelly, era ao vivo com a turma, eu juntava a turma, agora não, Ah, cada um faz o dia que quiser, é só agendar ai que comigo. legal! É, mudou, porque eu Ah, gravei o programa, não que antes não, você ficava maneiro! esperando: "Ai, quando é que vai ter um Aham, segundo? Quando é que vai ter?". exato. Então, naquela época, quando eu fazia ao vivo pela internet, todo mundo ficava esperando. Aham, Aí, eu te chamei para fazer o terceiro, eu falei: "Ó, vou fazer o terceiro ao vivo, quer entrar?". Aí você respondeu assim: "Gostaria de agradecer seu e-mail e dizer que não vou participar do terceiro webinar, porque estou sem fumar desde o segundo, e estou muito segura. Mesmo nesse período de aflição e medo que estamos vivendo por conta desse vírus, o Covid foi terrível, é, né, graças a Deus você já estava sem fumar. é, Não estou mais tão ansiosa, não fico agoniada para fumar. Engraçado que antes pensava sempre no cigarro e ultimamente nem lembro que existe. Eu acho isso um barato, que o método é, realmente proporciona isso. Só lembro que quando alguém na rua está fumando e o cheiro me incomoda. Gostaria de te agradecer por ter aberto meus olhos e me mostrado o caminho que eu precisava seguir para viver livre do cigarro. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma, fique para sempre, é uma grande conquista. No passado, achava que nunca seria capaz de parar de fumar, é, achava que ia morrer fumando, isso que você é, falou, né. Hoje vejo que sou capaz de tudo que eu quiser, estou me sentindo muito forte. Foi é, tão é. lindo isso, que aí eu falei: "Não, agora o método pegou". Mas você vê a percepção do tempo, né, porque nesse segundo webinar, eu já tinha falado que eu não queria mais ninguém perto de mim fumando. E hoje, na minha percepção, eu acho que aquele tempo durou tanto para mim que no começo eu ainda queria ficar perto de fumante. Sabe assim? Você perde totalmente a percepção do tempo, você vira e fala assim: cara, eu já estou livre, sabe? Eu nem lembro mais de cigarro, não consigo lembrar de nada ligado a cigarro, assim. Outro dia eu deixo um isqueiro em casa, porque quando vai fazer aniversário, né, tem isqueiro para acender velinha e tudo. E, gente, eu não achava esse isqueiro, de jeito nenhum. Meu marido virou e falou assim: "Você vê, pelo menos quando você era fumante, a gente tinha isqueiro espalhado pela casa inteira, né? Agora a gente não consegue nem o isqueiro para acender a velinha". Mas é Ai, isso. que barato. É. Me fala um pouquinho daquele vídeo que você viu da Adriane Galisteu, eu gosto muito, ela divulga o trabalho da gente, ela nunca ganhou nenhum centavo, ela faz isso porque realmente funcionou Não, para ela. foi uma assim, eu fiquei espantada. Primeiro de tudo, eu falei: "Caramba, se ela conseguiu parar de fumar, então, meu Deus amado, né". É uma lavagem cerebral, assim, que mudou completamente a pessoa, porque, meu Deus, Contra a lavagem, contra, pelo amor de Deus, exatamente, é contra a lavagem, destrói mas a assim, lavagem. destrói não, sim, mas assim, eu falei: "Que milagre é esse, né, que ela conseguiu". E para ela estar expondo na mídia, ela também imagina que se eu conto
para minha mãe e para o meu pai que eu paro de fumar, no dia seguinte eles vão falar, e aí, você parou de fumar? Imagina o caso da Adriana Galisteu, né? Ela vira e Sim. expõe para todo mundo. Parei de fumar, o método é esse, maravilhoso, recomendo. É porque ela está extremamente segura de si, segura que ela parou de fumar, de tudo que ela fez, porque senão quanto de gente não vai estar ali cobrando ela se ela colocar um cigarro na Sim. boca, entendeu? Então ela não poderia nem falar nada. Então, se ela falou, é que realmente ela estava extremamente satisfeita. E aí eu fui atrás e vi, porque eu achei brilhante o fato dela ter exposto isso, de ter aberto, de ter tido também a consideração de expor isso com as outras pessoas, porque eu não conhecia o método. Não, hoje em dia, assim, eu não sou aquela pessoa que senta do lado do fumante e fica falando para o fumante parar de fumar. Mas se o fumante ele fala para mim que ele gostaria de parar de fumar, aí eu falo do método e indico, só tenho coisas boas a falar. Mas e todo mundo fica assim, nossa, mas é sem remédio, tudo assim, sabe? Mas eu acho que isso é importante, divulgar para que as pessoas elas vejam que existe um método que você entende o propósito ali do cigarro, né? Que não tem vantagem nenhuma. Sim, e no caso dela é uma figura pública, né, a É, Adriane tem uma reputação, isso é exato. exatamente a segurança que passa. E hoje você entende essa segurança, porque você Sim, participou do mesmo método, sim. né. Mas a partir do momento que você viu o vídeo, você ficou tentada a se inscrever logo no programa ou você ficou com aquela vozinha lá dentro: "Não, Não, deixa pra não. depois"? Não, você fica colocando. Não, gente, o fumante, ele vai achando caminhos, né? Você coloca assim, bom, agora eu já sei que eu não vou morrer fumando. Mas então deixa eu escolher o dia que eu vou fazer o curso, porque justamente não vai ser nas férias, não vai ser no dia 1, no dia 10, no dia. Entende? Aí você começa. Agora eu tenho uma saída. Só que o problema é, ok, você já descobriu que você tem uma saída. Quando que você vai tomar a iniciativa? Entende? Então, essa questão de tomar a iniciativa, por quê? Porque as pessoas, elas acho que ficam, justamente porque dá muita importância para o cigarro, acha que o nunca mais, então nunca mais eu vou fumar, e aí vira aquele, sabe assim, é como se um parente estivesse morrendo, nunca mais eu vou ver, nunca mais, não, tem que pensar o outro lado, que bom, você não vai mais fumar, você vai ter mais saúde, você isso, sabe assim, então as pessoas elas focam muito no lado negativo, dando muita importância para o cigarro, e aí acaba assim, não, eu já sei que o método é muito bom, mas eu vou fazer daqui 2 anos. Cara, vai esperar para quê, sabe? Ou daqui um mês, ou não, ainda mais agora que é gravado e tudo, tem que tem que ter essa iniciativa mesmo, porque é uma libertação. Eu acho que de todos os sentimentos, de liberdade é o mais, sabe, de liberdade, de poder correr, de conseguir fazer exercício físico, de não ter aquela coisa de antigamente não conseguia respirar direito, sabe? De parecia que o ar nunca vinha. Hoje eu consigo correr com meu filho numa boa e tudo, sabe? Então tem que tirar todas essas questões do caminho de e um dia, não, tem que ir lá e tem que fazer mesmo. E que tal abraçar um marido, um filho, sem aquele cheiro, sem aquela Exato, culpa? exato. Não, isso eu falo pro meu marido, eu falo, você é um santo mesmo, né? Porque me conheceu fumando e ele não fuma. Me conheceu fumando, continuou comigo e não ficava me pentelhando. Ele entendia, ele não fica. Óbvio que não gostava, mas quando eu parei de fumar, assim, não tem comparação, sabe? Não, o cheiro e tudo, 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 tudo. É Você muito achava melhor. que Você achava que para você, de alguma forma, ia ser mais difícil para você parar de fumar, por causa daquela associação que o fumo relaxa, que o fumo diminui a ansiedade? Hoje você é uma pessoa mais ansiosa que você parou de fumar? Não, muito pelo contrário. É como as coisas são colocadas, né, para você, porque na verdade
O cigarro, ele não acalma. O cigarro, ele... Naquele momento que você está fumando, você está envenenando o seu corpo ele está precisando lutar, e aí você para de pensar. Então, você tem a sensação de relaxamento, porque o seu corpo você não está pensando, o seu corpo está tentando se proteger, e aí você está ali por 5 minutos se envenenando, e o seu corpo lá dentro está pensando, mas você está ali. Só que sua veia, tudo, sangue, está ali, né, a 1000 por hora, para tentar se proteger e tudo, para tentar fazer as coisas. Eu não sei explicar nada da forma que você explica, né, bonitinho, do envenenamento e tudo, mas depois que você fuma, você tá com o seu coração mais acelerado ainda, entendeu? E aí você quer outro cigarro, e aí você vai acelerar e você tem a ilusão de que você está sendo acalmado, mas você está se envenenando. Então não tem nada de acalmar, de ser mais ansiosa, porque a ansiedade não é sobre o cigarro. Quem você não é no cigarro. As pessoas associam porque é mais fácil associar um fator externo do que olhar para si, né? Do que entrar nessas outras questões psicológicas, então a gente coloca no cigarro. Mas a Kelly fumante e a Kelly não fumante, qual das duas era mais ansiosa? E a Kelly fumante, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Como é que você entra num avião hoje? Na maior tranquilidade do universo. Na Ai, maior que gostoso. tranquilidade, eu ainda viro e falo assim, ai, que delícia. Vão ser tantas horas que eu vou estar ali, que eu não posso sair dali e que eu vou levar meu livro ou vou assistir o filme e você aproveita o momento, você vê o lado bom. Porque às vezes a gente está em casa sem falar, não vou sentar para ler, né? Porque tem roupa para lavar, tem isso, tem aquilo, coloca um monte de coisa para fazer, né? Mas aí você entra no avião, você fala, daqui eu não posso sair, então Eu é vou aqui que eu vou curtir. ficar lendo, eu vou curtir, entendeu? Eu não preciso fugir da situação. Eu encaro a situação. E eu também não preciso ficar do lado de fora do aeroporto fumando 3 cigarros antes de passar na polícia, porque depois não pode sair mais. Porque antes era uma questão que, gente, era uma logística. Que aí eu tinha que entregar todas as malas com meu marido, e aí ele ficava com as crianças antes da gente passar na imigração, e eu saía para ficar fumando um cigarro atrás do outro ali, desesperado. Aí depois eu... Sabe, para que tudo isso, gente? Hoje tudo fica mais fácil, mais calmo, sabe? Não, só E o benefício. fumante ainda repete para si mesmo que o fumo ajuda ele a lidar com a ansiedade. Não, nada. Muito pelo contrário, deixa mais ansioso, cria mais ansiedade. O cigarro te dá mais ansiedade, porque você fica sempre preocupado quando que você vai poder fumar de novo, em que momento que você vai poder fumar de novo, se o lugar que você vai poder fumar, se você vai ter cigarro, você vai viajar para um país que, vai ter cigarro lá, pode comprar, sabe? É mais um problema na sua cabeça. Ele ocupa um Imagina. espaço mental Exato, enorme na vida da gente, no dia a exato, dia da gente, exato, sem dúvida. exato. É. E eu acho importante os fumantes começarem a questionar isso. Eu acho que esse questionamento é uma coisa muito saudável de se fazer. Sim, porque hoje em dia também a gente tem vida corrida, né? Bom, hoje em dia não, a gente sempre tem vida corrida, cada um no seu momento, mas quando você realmente dá essa importância para o cigarro e precisa da hora de fumar da manhã, da hora de fumar da tarde, eu preciso sair e comprar o cigarro, ou mesmo gastar dinheiro com o cigarro, você está ocupando um tempo e recurso com o quê, sabe? Qual que é o benefício disso? Nenhum. E tá te deixando mais ansioso, tá trazendo mais problema para sua vida, sabe? Não, se você for ver, naquele app tinha, eu não lembro exatamente, mas desses 3 anos que eu parei de fumar, eu tinha colocado o valor em euro do cigarro, como se eu fumasse um cigarro por dia, alguma coisa assim. E deu quase 3.500 euros Um cigarro economizado. por dia? Não, um maço por Ah, um dia. maço. Ah,
deu mais ou menos uns 3.500 € no total. Então, a gente perde a noção do mal que está fazendo para o bolso, para a saúde, para tudo, entende? É porque o vício tampa tudo, né. Tampa, exato. Você sabe, Kelly, tem 2 tipos de fumantes que me procuram. Um disse assim para mim: "Eu gosto de fumar". Outro, Eu essa é a adorava. maioria, tá, a maioria. E às vezes tem gente que fala assim: "Eu gostei um dia, agora eu não gosto mais. Eu não gosto do cheiro, eu não gosto do gosto, eu não quero mais, eu não gosto mais". A percepção deles muda. Como é que É. estava a sua percepção do Eu gostar de passei, fumar quando você me procurou? eu tive essas duas sensações, assim, eu gostava muito de fumar, e depois eu passei a me incomodar muito com cigarro. Ah, ok. Então, eu já não queria, assim, mais fumar, mas eu estava com a dependência psicológica. Mas eu ligava quando eu falei: "Vou parar de fumar", o que vinha para mim era o café com cigarro, o cigarro depois do almoço e o vinho com cigarro. Porque aí, naquele momento, a minha cabeça tinha que: "Ai, imagina, momento bom", mas eu já não queria mais, já me incomodava, sabe. Então, eu passei pelos 2 momentos. Interessante. E o quão gostoso foi você se descobrir como não fumante, apreciando um café, apreciando o seu chá, o seu vinho, o seu momento, sem precisar do cigarro para nada. O que foi isso para você? As coisas realmente têm, você realmente sente o sabor, né. Porque é impressionante, o cigarro, ele parece que queima a sua boca, não sei, é porque perde, né, o sabor, né. E o que acontece? Algumas pessoas, às vezes, elas podem ficar com receio assim: "Ah, não, vamos supor, eu vou parar de fumar e vou engordar". Eu tinha esse receio, eu tinha esse medo. No começo, pode ser sim que você queira substituir, porque você não está entendendo direito de Isso, onde está vindo. isso. Se você para Se errado, você pode ser que engorda mesmo. se você vai substituir e não entendeu o porquê que você está querendo parar de fumar, o porquê que você começou a fumar, então tem que dar uma recalculada aí. Agora, as coisas, elas têm o sabor que elas realmente têm, e a gente tem que aprender a comer o normal que a gente come, entendeu? Então tem várias questões que precisam ser vistas, porque as pessoas às vezes elas ficam assim: "Ah, não, mas, aí eu tenho fome, se eu não vou fumar, eu tenho fome". Claro, porque é normal ter fome, é normal as pessoas comerem. O problema é que a gente vai para um outro lado de uma magreza excessiva, assim, de coisas assim, e que aí colocam também no cigarro essa muleta. Então, quando você vai transformando o cigarro como dando esse benefício, só que você não está vendo a saúde, entende? Então, por isso que também é importante falar Mas sobre isso. o engordar existe quando a gente substitui realmente cigarro por É, comida. Quem entende que não está perdendo nada e é, corrige o pensamento, não é. tem por que engordar, Não, não tem, porque o método não, realmente ele cuida disso. é, Agora, essa é uma época que você participou que foi diferente para toda a humanidade. Não fumantes engordaram no Covid, porque todo mundo ficou em não. casa, então foi uma Sim, coisa completamente atípica de sim, tudo, 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 exato. tudo. Foi surreal, assim. Foi e para mim eu ainda coloco assim, cara, ainda ter passado por tudo isso, ter continuado sem fumar, tudo porque a cabeça do não fumante nesse momento, a cabeça do fumante nesse momento seria assim: "Ai, mas gente, tá acontecendo algo terrível no mundo, entendeu? Então eu preciso relaxar", sabe assim? Aí depois que você entende, não vai relaxar nada, você não precisa de nada, segue sua vida normal, entendeu? É, é exatamente isso. Então, você se for é por isso que eu falo, você se fortalece mentalmente, porque o Covid Exato. foi um desafio para toda a Foi, humanidade. foi. E eu tive 2 tipos de pessoas, uma que tinha uma postura assim: "É agora que eu quero parar, porque eu sei que o Covid está atacando as pessoas, e que são fumantes, que prejudica", e outro tipo de pessoa que falava: "Não, agora não, porque eu preciso do meu apoio, que é o cigarro, agora é impensável para É, mim". Então você vê os 2 tipos de é, pessoas e você vê quem continua a fumar e quem para de fumar, quem tem a mentalidade correta.
É. e busca ajuda, né. Eu precisei de É. ajuda, para mim é inconcebível, hoje em dia pensar, voltando no tempo, como é que eu ia parar de fumar sozinha? É. Não tenho, não tem como. Não tem como, ou então usando a força de vontade, sofrendo e reincidindo, aquela história que a gente já conhece, né. Sim, mas eu acho que acaba ficando mais, ah, acaba ficando você vai se sentindo mal, assim, né, você frustrada por não conseguir parar, se você vai nesse método de simplesmente, da força de vontade. Porque justamente a gente foi criado, foi a lavagem cerebral foi feita, né, a gente cresceu ouvindo que era bom, então aí você tenta, aí você falha, e aí por dentro você fala assim: "Ai, acho que eu não vou conseguir mesmo", entendeu? Por isso que é importante ter ajuda. Mas fora o vídeo da Adriane Galisteu, porque eu acho importante quando mais uma pessoa fala: "Puxa, deu certo para mim", aí você fica com esperança, mas fora isso, o que fez você querer investir no curso da Easy Way? O que trouxe segurança para você, para tentar o método Easy Way? Foi a Adriane, depois eu saí pesquisando todos os reviews e tudo. Ah, eu cheguei a ler o livro, mas eu acho que eu não sei se eu terminei, mas eu cheguei a ler o livro, e depois conversei com você, e aí eu fiquei super tranquila para fazer, assim. E você sentiu diferença do livro para o curso? Ah, sim, porque o livro não necessariamente você consegue entender, e eu acho que não lembro se eu li todo o livro, mas eu senti muito mais segurança com relação ao método online, assim, justamente por poder falar, você entender e tá ali, sabe, e você tá, eh ter toda essa questão de começo, meio e fim, entende? Aquele dia eu vou sentar, aquele dia eu vou fazer, naquele sabe, é um marco, foi como um marco para mim, eu vou fazer naquele dia e você vai: "Não, agora vocês vão lá, é o último cigarro, vai agora fuma um, vai", sabe, assim, todo o passo a passo, te acompanhar no passo a passo, para mim isso era importante, porque não é uma questão de prestar contas, mas é uma questão de se sentir, apoiada, entendeu? Apoiada por uma pessoa que é ex-fumante, apoiada por uma pessoa que está ali querendo me ajudar, e apoiada por uma pessoa que tem, o know-how de tudo isso, entendeu? Nesse sentido, porque ler o livro tem trocentos livros. O método tem o fundamento? Tem, mas ter o apoio também é super importante, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho, porque você tem as dúvidas esclarecidas, aquelas coisas que Exato, são particulares suas, né, que você exato. tira a minhoca da cabeça, eu acho importante isso. Sim, e às vezes é igual você corrige às vezes o pensamento ali, entendeu? Você está sempre presente, por mais que aquela amiga que não se encontra há muitos anos e tudo, mas você vai lá, lembra de mandar um e-mail e você fica feliz, assim, sabe? Quando você está ali, é um propósito para você mesmo, né? Eu acho muito Sim, legal. É, é uma missão de vida mesmo. é lindo. E depois que eu abri aquela inscrição para aquela turma que realmente, o pessoal tinha que ficar esperando, você chegou a falar: "Não, eu vou me inscrever", eu falei assim: "Ah não, quer saber, deixa eu tentar sozinha de novo". Passou pela tua cabeça tentar sozinha de novo? Não, não, Por não quê? queria. Porque eu tinha medo de fracassar de novo, entendeu? Eu tinha medo de fracassar de novo e, de repente, falar: "Ah, então eu não consigo". Para mim era assim, eu quero, claro, eu quero naquele momento eu falava: "Eu quero parar", mas eu também gostava, entendeu? Mas você tem que decidir, sabe? Para tudo na vida a gente tem que fala: "Não, é agora". E aí, não, é agora que vai ter, é agora que eu vou, e às vezes também não dá nem para ficar pensando muito, entende? Se a gente ficar pensando muito: "Ah, não, não vou hoje, porque amanhã isso, aqui", não, não, vai, pronto, acabou, sabe? Vai, se a gente ficar planejando muito, às vezes não dá certo, vai, pronto, acabou, faz, sabe?
E a gente sabe que às vezes isso é um desafio, porque quando você fala para um fumante: "Você vai fumar o último cigarro da sua vida", É, isso dá aquele medo, aquele pânico por dentro, é, você devia sentir ele, né. Como é que você se sempre. preparou para isso? Como é que, esse foi esse processo de tomada de decisão para você? Eu já estava querendo parar, mas tinha o anjinho e o diabinho. Fiquei sabendo do método, hã, peguei e falei: "Não, agora", conversei com você, tinha a inscrição, e aí fui, mas assim, eu não tinha, eu sabia que era um dia inteiro, eu sabia que você falava assim: "Não, depois vocês não vão mais fumar, depois que entender", mas eu ainda ficava assim: "Será? Será mesmo?". E depois eu falo assim: "Não, se todo mundo que fez, a maioria das pessoas que fizeram, a Adriane Galisteu fez, fulano fez, conseguiu parar de fumar, eu também consigo". E aí, o último cigarro é aquele que você fuma, assim, falando: "Meu Deus, acabou, né". Depois. Claro, aí o mais engraçado, assim, que eu tô lembrando do meu sentimento na recaída, que aí eu fiquei me sentindo super mal, sabe. Mas com aquele sentimento de, falhei. Aí depois você vira e fala assim: "Cara, tá bom, tudo bem, eu falhei, mas vamos voltar para o caminho de novo, vamos voltar para o propósito de novo". Aí você vai lá e, de novo, desfaz tudo e vai para o caminho. E é isso, assim. Hoje em dia, olhando de fora, parece que, ai, é super simples, sabe? Porque é, teoricamente, depois que você entende, né? Uhum. Qual é a sua profissão, Kelly? Eu, de formação, hoje, eu sou publicitária, mas hoje eu não trabalho mais com publicidade, eu trabalho numa empresa japonesa de eletrônicos. Que legal. É. Imagino que você deva ter uma rotina puxada, sendo mãe e Ah, trabalhando. sim, Como é que você sim. conseguiu se dedicar ao curso? Falar: "Não, eu vou separar esse dia para parar de fumar, vou fazer o webinar", porque todo mundo tem uma vida corrida, né? É. Então, eh, você pega um dia, e aí, no meu caso, eu falei para o meu marido, como ainda era na questão do dia certo, né? Eu falei para o meu marido: "Olha, eu vou fazer um webinar, vai ser um dia inteiro, eu preciso que você fique com as crianças, e é isso". E eu entrei, e pronto. E passei o dia E ele inteiro aqui, e e ele te ele apoiou? me apoiou, e ele me apoiou, eu já tinha conversado com ele sobre as condições de não cobrar, de não me cobrar, de não perguntar, de não isso, de respeitar. Ele é super tranquilo, porque ele sabia, existe uma questão, ah, emocional ligada ao cigarro, então ele sabia que eu queria parar de fumar, mas eu tinha essa questão que eu achava que eu era viciada. Então, ele respeitou, e eu entrei, sentei e segui o webinar, pronto. Não, não precisou de grandes planejamentos, assim, né. E é isso. E quando acabou aquele segundo webinar, você sofreu para parar de fumar? Não, porque também assim, eu não tenho tanta lembrança, mas o que eu lembro é que eu tinha ficado bem chateada que eu tinha tido a recaída, entendeu. Sim, depois do En primeiro. é. Mas aí no Depois, segundo, no quando você segundo, recebeu já o conhecimento do segundo. não, não, hoje eu tô aqui, assim, sabe, nem lembro que cigarro existe. Não, não tem. Então, com todas as suas inseguranças e medos, valeu a pena ter É, entrado no curso. lógico, mais que valeu a pena, assim, eu agradeço você eternamente por ter aberto minha mente, por eu ter me libertado disso, porque é uma coisa assim que eu achava que nunca seria possível, mas você, toda vez que alguém fala de cigarro, eu falo: "Ai, a Lilian, eu agradeço até não poder mais e tudo". Eu fico super feliz quando você me manda os e-mails, tal, que aí eu respondo toda feliz lá. Mas é super possível.
Eu fico feliz também, muito feliz por você. Sim. Então hoje, olhando de frente para trás, por que que você acredita que suas tentativas anteriores não deram certo? Explicando para o fumante entender. E por que que o método Zway deu certo para você? Porque foi desmistificado que tudo que a indústria colocou para a gente, né? E a importância e a importância que a gente dá para o cigarro, assim, de achar que tem benefício, né? Foi explicado para a gente que tinha benefício, que era glamouroso e que tudo bem e que é legal e que você se acalma, você precisa do cigarro para isso, para a indústria é muito importante isso, né? Que você fume, óbvio, porque eles estão ganhando dinheiro. Quando você começa a entender que não, você tira tudo isso, o monstrinho e o monstrão também são bem legais, e depois você vê que a dependência física dura tão pouco, então que não tem sofrimento, entende? Então, para mim, que isso foi super importante e é o diferencial do método. Não é simplesmente falar para você tomar um remédio de 5 em 5 horas, 6 em 6 horas, 4 em 4, ficar mascando chiclete, porque a sua cabeça vai estar ali do mesmo jeito. O problema é o mindset, com a chavinha que você muda na cabeça para entender o que a indústria fez e separar isso e não querer para você, entender e falar, não, obrigada, não é mais para mim. Agora eu vou seguir de outra forma. E o que hoje significa para Kelly ser uma feliz não fumante? O que é isso para você? Ah, como eu já falei, é um sentimento muito libertador. Ah, assim, minha maior conquista, sabe? De poder falar assim, não, eu parei de fumar. Muitas outras pessoas podem falar assim, ah, não, mas conquista é isso. Não, conquista para mim é o que eu realmente queria e o que eu consegui fazer, entendeu? Então, eu realmente queria parar de fumar e eu consegui parar de fumar, então isso é uma grande conquista para mim. Ganhei trocentos anos de vida, estou com uma saúde muito melhor, tem assim, sabe, só coisas boas para falar sobre. Não consigo nem pensar hoje em dia como era antes, sabe? Eu só me via presa ali, fumando. E se você tiver alguma mensagem para passar para os fumantes que ainda estão nessa névoa, sem entender ainda algumas das coisas que você falou, sem entender o método, mas que sentem medo, muito medo de tentar parar de fumar, o que que você diria para eles? E que medo dá em todos os momentos da vida, e que se a gente tem que enfrentar o medo e seguir. Dá medo quando você é bebê, que você começa a engatinhar, dá medo quando você vai para uma escola nova, dá medo quando você muda de país, tudo na vida dá medo, e que o lance é a gente enfrentar, o cigarro não vai melhorar em nada a sua vida, e entende? Dá medo, eu vou parar de fumar? Sim, claro, porque você não nasceu fumando, entendeu? Segue uma vida normal, assim, você não precisa vai com medo mesmo, e pronto. E vai. E depois que você para, o bicho-papão era daquele tamanho que a gente Ah, pintava na nossa imagina! cabeça? É sobre a importância, né? Você coloca no pedestal, você dá importância, coloca no pedestal, fica maior, né? E hoje em dia você vira e fala assim, gente, pode descer, né? Vai para baixo, não tem, sabe? Não é grande desse jeito nada. Kelly, eu queria muito te agradecer por ter Imagina. compartilhado os seus sentimentos aqui com as pessoas que ouvem a gente. É muito importante passar essa mensagem de que é possível sim parar de Sim, fumar, sim, que você não sim. tem que sofrer, que É, pode ser em poucas horas, mesmo depois de décadas fumando. Eu acho isso muito, muito importante. Porque isso ajuda também a tirar o medo das pessoas, né, não vai morrer, essa coisa de eu também sentia que eu não consigo, não é possível, eu vou morrer fumando, eu sou um caso perdido. Não, não tem isso, qualquer um pode parar de fumar. Essa é a mensagem que a exatamente. gente passa. É. Desmistificar, porque as pessoas colocaram não, parar de fumar, como dói, não dói nada. Parar de fumar é possível e pronto, acabou. Vai. Eu que Então, agradeço o convite, acho muito legal mesmo poder falar um pouquinho, porque é como eu disse, eu não fico militando assim, para todo mundo parar de fumar, mas se alguém vier me perguntar, eu
falo sempre porque eu sou super agradecida ao método, toda a ajuda, todo o suporte. Muito obrigada, Kelly, foi um prazer receber Imagina. você. Obrigada, obrigada.